Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então vamos meditar na palavra. Como evangelista, João, capítulo 3. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Como é bom estar nos atos do Senhor. A presença de Deus, louvando, agradecendo. Deus merece o melhor, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Amém. João 3. Aleluia. Deus seja louvado. O encontro com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde ele quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós sabemos que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Mestre, ele frequentava a sinagoga, e lá havia vários que faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era formado por pessoas importantes, era como se fosse o STF nosso. E ali havia um homem chamado Nicodemos. Ele era ali um fariseu. Ele conhecia as leis, porque eles seguiam as leis de Moisés. Então eles estavam ali, eles ensinavam as pessoas que frequentavam lá na sinagoga. E aí Nicodemos, ele começou a perceber, né, o que Jesus realizava. Outros que estavam ali com ele, pertenciam ao Sinédrio, não gostavam do que Jesus fazia, eram contra. Achavam que Jesus fazia aquilo em nome de Beelzebul. E Jesus até questionou: como eu posso
uma coisa em nome de Beelzebul. Você fazer uma coisa boa, curar leprosos, fazer cegos voltar a ver, paralíticos andar, ressuscitar mortos. Isso vem só de Deus. O poder que é dado a Cristo Jesus só pode ter vindo de Deus, amém, dos céus. Então Nicodemos, ele percebia essas coisas de Jesus, e ele ficou curioso. Ele quis procurar Jesus para conversar, e ele foi ao encontro de Jesus. Então, se nós queremos alguma coisa de Deus, se nós queremos alguma coisa de Cristo, nós que temos que procurar. Amém. Tem gente que fala: ai, Deus me abandonou, ai, porque Deus não se lembra de mim. Mas você se lembra de Deus? Você procura Deus? Ou você acha que Deus só vai estar disponível a hora que você precisa? Na hora que você precisa, se lembra que Deus existe. Acontece um acidente, ai meu Deus, uma doença na família, ai meu Deus, uma doença em você mesmo, ai Deus. Não é assim, como já foi pregado aqui. Isso aqui é palavra de Deus, é Deus falando aqui, é Deus instruindo. E Deus fala: se você me abandonar, eu também te abandonarei. É simples. A pessoa não lembra de Deus, não vai na igreja, não ora, não lembra de outro lá necessitado. Como Jesus mesmo disse: quando eu estive nu, me desse de vestir, quando eu estive com fome, me desse de comer, quando eu estive com sede, me desse de beber. E os discípulos questionaram: ah, mas quando que esteve nu, com fome? Quando ajudava essas pessoas que precisam. Amém. É a mim que vocês estão fazendo. Então, nós temos que estar na presença de Deus para que Ele esteja com a gente. Jesus nunca nos abandonou. Se você está fraco, ficamos fracos no físico. Nosso físico depende do alimento. Depende, nós temos que comer corretamente. Tem gente que fica fazendo um monte de dieta aí, ó, não adianta nada. Aí só prejudica. Mas o principal, que é o alimento vindo do céu, esse que nós precisamos, que é o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus, é só Ele que vai nos saciar plenamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos que nos alimentar com a palavra de Deus. Temos que participar da ceia do Senhor. O próprio Deus, que é Cristo Jesus, instituiu a ceia para que fizessem memória dele. Esse é meu corpo que será partido por vós. Este é meu sangue que será derramado por vós. Comei e bebei. Aquele que bebe do meu sangue, aquele que come da minha carne, eu terei parte com ele e ele comigo. Amém. Cristo está em mim, por quê? Porque eu participo da ceia, porque Cristo vive em mim. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar na presença, sempre, orando, ouvindo a palavra de Deus, participando da igreja. A pessoa abandona a igreja, abandona, depois fica doente. A pessoa não sabe o que tem. Às vezes ela vai no médico, sabe que tem alguma coisa, mas não é suficiente só o medicamento que você compra lá na farmácia. Você precisa de Deus. É Deus que nós precisamos, da presença de Deus em nós.
Jesus estava ali, andando no meio do povo. Muitos o procuravam, muitos queriam receber milagres, muitos queriam ser curados, muitos queriam ouvir a palavra. Só que tinha muitos também que era por interesse, que estavam atrás dele só por interesse. Quando Jesus estava lá no monte pregando, veio aquela multidão toda ali ouvindo e com fome, e Jesus falou: dê-lhe pão, dê-lhe algo para eles comerem. E os discípulos disseram: é impossível, como que a gente vai dar comida para toda essa gente aqui? Jesus falou: não, vai lá e compra. E eles ficaram pensando: nossa, onde que a gente vai arrumar um lugar para comprar, para alimentar esse povo? Aí um chegou ali e falou assim: olha, aqui tem 5 pães e 2 peixes. Foi que quando Jesus fez a multiplicação, o menino que tinha esses 5 pães e 2 peixes ofereceu para que fosse repartido. Então imagina, o menino chega ali e fala assim: olha, eu tenho esse daqui, ó. Acho que ele deveria pensar: nossa, como que ele vai alimentar toda essa gente aqui? Só que através daquilo ali, do pouco, Jesus multiplicou e distribuiu a todos que estavam com fome. E eram mais de 5.000. Encheu 12 cestos e ainda sobrou. Quando Deus dá, Ele dá em abundância. Deus não dá de pouquinho, não. Deus, quando abençoa, é para abençoar mesmo, para multiplicar, para prosperar, para fazer render. Só que você também tem que ter coragem de dar. Você tem que dar para poder receber. Tem tanta gente que quer ser tão assim, guarda só para ele, não quer dar, não distribui nem nada, e aí depois fica doente e não sabe por quê. E aí, depois, quando ele fez aquela multiplicação ali, eles tinham que descansar. Jesus foi orar, se retirou, eles foram para outra margem do rio, e a multidão foi atrás. Eles deram um jeito para ir atrás. E eles estavam atrás do quê? Nesse sentido que Jesus percebeu que eles não queriam só ouvir a palavra, eles queriam comer, eles precisavam comer. Então a gente não pode viver só disso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então tem gente tão preocupada em querer só trabalhar, ganha dinheiro, ganha, não faz outra coisa. Não faz outra coisa a não ser trabalhar. Levanta cedo, aí tem coisa para fazer em casa, trabalha, volta, 6, 7 horas da noite, vai arrumar janta, uma coisa e outra. São 24 horas que nós temos. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. E as outras 8 horas você faz o quê? Adora a Deus? Louva? Vai ao culto? O que você faz? Tem gente que nunca lembra de Deus, aí se sente abandonado. Então é nós que temos que procurar Deus, estar na presença dEle, para que Ele nunca se afaste de nós. E Nicodemos procurou Jesus, só que à noite. Então ele foi lá atrás de Jesus, provavelmente porque os outros não gostavam, não aceitavam que Jesus era o Messias, porque eles estavam aguardando o Messias. Eles aguardavam que viria o rei, mas que seria em glória, poder, mas principalmente riqueza, que viria como um rei rico, poderoso. E Jesus veio cheio de riqueza, mas a riqueza do céu, que é muito
Ele trouxe o amor, Ele trouxe a cura, Ele trouxe tudo o que estamos e estavam precisando. Só que nem todos concordaram. Então Nicodemos o procurou à noite, provavelmente, para também se esconder dos outros, para que não vissem que ele estava conversando com Jesus, porque ele se interessou. E aí ele chegou ali falando: Rabi, sabemos que é mestre. Então ele já chegou lá bajulando Jesus, Rabi. Só que Jesus nem deu importância para isso. Jesus, manso e humilde de coração, uma pessoa humilde, que obedece a Deus, que veio aqui para cumprir o que Deus mandou que fizesse. E ele estava ali, e quando Nicodemos chegou, falando para ele que realmente ele era vindo de Deus, Nicodemos falou para ele, falou assim: olha, mestre, tu és de Deus mesmo, o Senhor é vindo de Deus, porque senão o Senhor não faria as coisas que o Senhor faz, se não fosse vindo dos céus, para curar, para libertar as pessoas, libertar pessoas possessas de demônios. Maria Madalena era possessa de demônios e Jesus libertou, e depois disso que ela foi curada, ela seguiu Jesus, e foi uma das primeiras a começar a evangelizar, a dar boas novas que Jesus havia ressuscitado. Jesus curou o que estava cego ali, que não enxergava, curou o filho da viúva de Naim, o único filho que ela tinha, já era viúva e ainda morreu. E na hora que ela estava indo enterrar seu filho, Jesus parou e tocou ali no menino, ele ressuscitou. Glória a Jesus. A esperança daquela mulher voltou, graças a Cristo Jesus. Não podemos perder a esperança. Temos que nos apegar a Cristo. E isso que é mais importante. Então Nicodemos percebeu que o que Jesus realizava, o que ele fazia, realmente era de Deus, que era o Messias vindo dos céus, que eles estavam aguardando. Só que Jesus pegou e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, Cristo está afirmando, está confirmando que quem não nascer de novo não irá ver o reino de Deus. Só que quando Jesus falou isso, Nicodemos não entendeu nada. Ué, como que pode nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Como que é isso? E Cristo disse: você que faz parte do sinédrio, você que prega a palavra, você que é entendido das coisas que Deus não sabe, o que Jesus queria dizer é que ele teria que nascer da água e do Espírito, e quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para que possamos ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, nós temos que nascer do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus estava falando com ele, e Nicodemos, sem entender, ele ficava ali pensando: como é possível isso? O que nós temos que fazer? Que nós já louvamos aqui, que o Espírito Santo faça parte da nossa vida. O Espírito Santo que tem que estar na nossa vida
aqui que ele está falando não é o batismo na água, seria a pessoa se arrepender dos seus pecados, se converter realmente, estar na presença de Cristo Jesus. É isso que é você nascer de novo. Quando eu fazia parte do mundo, eu agia de uma maneira, eu me preocupava com as coisas do mundo, eu gostava de sair para ir na balada, eu gostava de andar, passear, fazer as coisas do mundo. Só que quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, aquilo que era velho morreu, se foi, se passou, e o novo se transformou em minha vida. Aí eu mudei. Porque você não sai mais? Você não precisa, não tem necessidade, porque aquilo ali para mim não é importante. Que antes eu gostava de ficar bastante na internet, via vídeos, conversava com pessoas. Hoje eu não tenho mais interesse, porque para mim o mais importante é Cristo Jesus. Isso que é mais importante. Vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Amém. Eis que faço tudo novo. Nós temos que nos vestir do novo, do homem velho já se passou, já se foi. Estamos aqui como novas criaturas. Nova criatura, a renovação da mente, que tudo se fez novo, porque é Cristo que vive em mim. Então, quando eu deixo Cristo viver em mim, eu deixo o Espírito Santo se mover em mim. Eu não faço o que eu quero, eu só faço o que Deus quer. Glória a Deus. Quando nós deixamos Cristo tomar conta da nossa vida, que Ele dirija a nossa vida para que possamos fazer a vontade de Deus. Quando nós oramos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então tem pessoas pedindo coisas para satisfazer a vontade própria, e muitas vezes não consegue. Aí não entende por que não consegue. Será que isso é vontade de Deus? Então, se nós oramos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é porque nós aceitamos o que Deus quer para nós. E se nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, então o que era velho se foi, morreu, e nós nascemos de novo para Cristo. Porque o que estava em mim estava na carne. O que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Então o que Nicodemos não entendia isso daí, ele estava pensando muito ali na carne. O neném que nasceu está ali na barriga da mãe, que tem na água ali, o líquido amniótico. Então ali ele se forma, Deus forma a nós todos. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você foi criado para um propósito. Deus não te esqueceu. Você que tem que lembrar de Deus. Deus não te esquece. Pode uma mãe esquecer do filho, mas Deus não esquece. Nunca. Então Nicodemos estava pensando ali na carne, que ele teria que voltar para o ventre da mãe, nascer de novo. E tem
denominações que pensam que nascer de novo é reencarnação, e isso não existe, porque nos é lícito morrer uma vez só, e depois disso segue-se o juízo. Nascemos, vivemos e morremos, acabou, uma vez só. E nós estamos aqui perante Deus em Cristo Jesus como nova criatura. E aqui o que Cristo falou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós temos que nascer do Espírito Santo, se converter, tornar uma nova pessoa, melhorar. Temos que nos transformar com a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. É isso que nós temos que fazer, ser uma nova criatura. E aí o que estava lá no mundo, porque o mundo jaz no maligno, esse sistema, esse mundo pertence a Satanás. Aquele que não aceitou a Cristo como seu único Salvador pertence a Satanás, pertence ao mundo. Então, a pessoa, depois que acontece alguma coisa, ela não pode reclamar, porque ela não tem Cristo, ela não aceitou a Cristo. Agora, nós que aceitamos a Cristo, somos nova criatura, nós nascemos de novo. Nós somos do céu, nós viemos do céu e vamos retornar para lá. Mas para isso eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que crer em Cristo Jesus. Creia e será salvo tu e tua família. Porque Cristo disse: sedes batizados. Creia. Você tem que crer. Se você crer, você será salvo. Se não crer, já está condenado, porque não crê, não acredita. Crê em quem? Em quem? Cristo Jesus. Só existe um, não existe outros deuses. Só um, que é Deus Pai, que é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só existe um, não tem outros deuses. Outros pertencem a Satanás, não é de Cristo. Então, se você aceitar como Deus e Cristo como seu único Salvador, você será salvo. Amém. E aí, Jesus falou: o vento assopra onde ele quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Nós sabemos que tem o vento. Agora aqui estou vendo, ó, está tendo vento, porque está balançando a cortina. Então eu sei que tem vento. Você vê o vento? Ninguém vê, mas nós sentimos. Nós sentimos o vento. Quando está parado, que não tem nada se mexendo, nem as folhas, é porque está tranquilo, não tem vento. Mas quando tem vento, nós percebemos. Assim é o Espírito Santo de Deus. Ele sopra aonde Ele quer. Ele vai para onde Ele quer. E se você aceitar Cristo, se você aceitar o Espírito Santo de Deus, Ele vai renovar você. Ele vai fazer você nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque o vento, quando Deus fez Adão, Ele fez ali do barro o homem. Então era apenas um ser humano que Deus fez. Só que Deus precisou soprar nele o vento, o fôlego, o sopro da vida. Sem esse sopro da vida, ele não viveria, ele não falaria, seria apenas um corpo. Quando nós estamos aqui, nós estamos falando, respirando, louvamos, cantamos, porque nós temos o
fôlego do Espírito Santo de Deus. Esse fôlego é necessário para que a gente viva. A partir do momento que esse fôlego que Deus tira de você, você morre. Sem o fôlego, sem o Espírito Santo de Deus, nós morremos, nós perecemos. Nós precisamos do fôlego, precisamos do Espírito Santo de Deus para viver. Quando Jesus ressuscitou e ficou no meio dos apóstolos, antes, quando ele estava subindo ao céu, antes ele tinha falado para os discípulos permanecerem ali onde eles estavam. Eles estavam com medo porque haviam matado Jesus, haviam matado Tiago, então eles ficaram com medo ali, que eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus. E Jesus disse que viria o Espírito Santo. E eles estavam todos sendo reunidos num lugar ali. De repente começou um vento impetuoso de todos os lugares e desceu sobre eles como línguas de fogo, e cada um começou a falar em outras línguas. O Espírito Santo de Deus que soprou sobre eles, o Pentecostes. Esse fôlego tem que ter em nossa vida. Nós precisamos desse Pentecostes em nossa vida. Sem ele nada podemos fazer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Aí Jesus falou: se você que é mestre, você que estuda, você não sabe disso, você não percebeu isso. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Então, o que está aqui testificado, o que está falando a verdade, o que está nas Escrituras, ali, é o que ele testifica, só que com Jesus ali, o próprio Jesus dando testemunho, ele não está crendo, ele não está acreditando. O próprio Cristo deu o seu testemunho. E é isso que ele tem que aceitar. E ele não está aceitando. Porque nós precisamos dos frutos do Espírito Santo, para que possamos ter os dons do Espírito Santo. Deus nos dá os dons. O dom da alegria, da paz, da paciência, bondade, da fidelidade. Deus é maravilhoso, Deus é longânimo, Ele tem pressa em nos perdoar. Para isso nós temos que aceitar, temos que crer. Então, ali Nicodemos questionando, falando com o próprio Cristo mostrando para ele o que era necessário para se arrepender, para se converter realmente, para que ele receba uma nova vida em Cristo Jesus. E aí, apesar do Nicodemos ser uma pessoa de status, uma pessoa importante, ser um sacerdote ali, ele não estava entendendo. Então nem sempre diploma, a pessoa saber, é importante. A maior riqueza que nós podemos ter em nossa vida é a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus. Então a pessoa fala: ele não tem estudo, não fez faculdade. Isso não quer dizer nada. Tem gente que tem diploma, tem faculdade, mas não sabe a palavra de Deus, não entende a palavra de Deus, não conhece, não aceita. O importante é aceitar a palavra de Deus, aceitar que isso é de Deus, que isso é verdadeiro, que foi o próprio Deus que instituiu essas leis aqui, que usou dos homens. Realmente foram homens que escreveram aqui, inspirados pelo Espírito Santo. Foi Deus que foi
falando ao coração deles para que eles escrevessem aqui. Moisés escreveu muitos livros aqui, tem o Êxodo, Levítico. Então tudo que Deus ia falando, orientando, ele foi escrevendo. Então Deus vai usar você para alguma coisa, mas você tem que estar disponível, tem que querer, tem que aceitar. Buscar o Senhor, buscar a palavra de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus.